Hérnias da parede abdominal. As hérnias da parede abdominal e da região inguinocrural são problemas cirúrgicos extremamente comuns. Cabe ao médico generalista estar apto a reconhecer as principais características dessas doenças. Sobre o assunto, relacione as colunas a seguir. Olha só, ele trouxe algumas hérnias. Hérnia inguinal indireta, hérnia femoral, hérnia de Spiegel, que é uma hérnia rara, e a hérnia epigástrica. Provavelmente ele vai colocar na outra relação, a outra coluna para a gente relacionar. Vamos ver. Vamos ver a outra coluna para a gente preencher. Então, vamos lá. Interparietal, em geral, pequena, se desenvolve entre a quarta e a sétima década de vida, sendo a dor um sintoma comum. Olha só, interparietal, quer dizer, entre paredes musculares. Outra, mais comum em indivíduos com uma única decussação aponeurótica, quer dizer, só uma lâmina aponeurótica. Pode ser múltipla em até 20% dos casos, presente em 3 a 5% da população, sendo comum o encarceramento da gordura pré-peritoneal. Outra, hérnia de mais elevado risco de estrangulamento visceral, deve ser operado o mais rapidamente possível, logo que diagnosticada. Pode ser de pequeno tamanho e difícil palpação. E a outra, última alternativa, embora 25 vezes mais comum em homens, é o tipo de hérnia que mais acomete mulheres, sua prevalência aumenta com a idade, com índice de estrangulamento de 1 a 3%. Assinale a alternativa correta. Temos a alternativa A, uma sequência, a alternativa B, outra sequência, C, outra sequência, e a alternativa D, outra sequência. Isso aí, Akira, é muito importante, porque são as definições das hérnias. E aqui, entremeada, tem umas pegadinhas muito comuns que precisa ficar muito claro para cada aluno, porque quando se pergunta sobre hérnias, não se foge muito desse tipo de situação. Vamos lá, vamos ver. Perfeito! Vamos votar então aí, pessoal, tá? Lembrando que é pelo WhatsApp, ó, eu quero 100%, eu quero que a gente acabe essa live invicto. E ó, eu já tinha dado um bisu nas questões do João e eu tô achando sensacionais. Por quê, pessoal? Ó, vou repetir. Foram exatas 917 questões do INEP da UFMT para a gente chegar nessa informação assertiva para vocês. Então, realmente estão temas que são muito cobrados, tá? E esse tema hérnia para o UFMT é extremamente importante, a gente tem que saber. Então, uma questão interessante, várias questõezinhas dentro de uma, tá? Então, vão respondendo aí. Hashtag A, B, C ou D. Vamos ver se a gente continua 100%. Agora eu quero continuar assim até o final. E produção, votações encerradas ou não? Encerradas, vamos lá então dar o resultado. Vamos lá, mete bronca aí, produção, vamos lá. De novo, hein? Maioria 77% na alternativa B, tá? E o resto ficou até bem dividido entre A, C e D. Então, a maioria foi na alternativa B. E agora eu volto com você, João. Continuamos 100% ou não? Então, antes de falar se a gente continua 100% ou não, vamos fazer uma leve revisão dessas hérnias para a gente verificar se eles realmente acertaram ou não. Eu estou desconfiado que essas questões são conhecidas, que esse pessoal estuda muito, mas vamos lá. Na hérnia inguinal, ele falou sobre hérnia direta e hérnia indireta. A hérnia direta, ela é medial aos vasos epigástricos, normalmente por fraquezas no fascia transversalis, na região que a gente chama de triângulo de Hasselbalch. A hérnia indireta, ela vai por dentro do canal inguinal do músculo cremaster, então ela é lateral aos vasos epigástricos e a origem dela está numa região anatômica conhecida como triângulo de Hessert. O triângulo de Hasselbalch na hérnia direta é muito manjado, mas o triângulo de Hessert, ele costuma cair mais em provas mais elaboradas, pegadinhas quando quer fazer questões mais difíceis. Vamos lá, passo o slide para a gente verificar outro exemplo. A hérnia crural,
ela está abaixo do ligamento inguinal. Ela é muito comum no sexo feminino. Aliás, ela é mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino. E ela costuma estrangular muito. Ela costuma virar urgência, é de difícil palpação, como dizia lá o enunciado. Só que ela não é a hérnia mais comum em mulher. A hérnia mais comum em mulher também é a hérnia indireta, como também no homem. Porém, ela é mais comum do que no homem. Então, a hérnia femoral é mais comum do homem do que da mulher. Mas ela não é a hérnia mais comum na mulher. A hérnia mais comum na mulher continua sendo indireta e está escrito lá no enunciado, é uma pegadinha. Próxima. Hérnia de Spiegel. Lembra que ele falou da decussação da aponeurose? Porque na parede lateral do abdômen, nós temos uma série de músculos, oblíquo transverso, oblíquo interno, oblíquo externo. E eles se unem lá junto à face externa do músculo reto abdominal, e nessa face externa do músculo reto abdominal, onde vem a vascularização, tem a chamada linha de Spiegel. Então, uma aberturinha na aponeurose da linha de Spiegel cursa com essas hérnias, que também não são muito frequentes, mas geralmente elas estão mais por quarta ou quinta década de vida. E uma curiosidade da hérnia de Spiegel, elas costumam aparecer muito depois de abdominoplastia, cirurgia plástica que se faz. Por quê? Porque na cirurgia plástica se faz uma aplicatura para a linha média e faz com que a linha de Spiegel lateral ela fique maior. Então, a hérnia de Spiegel, nas provas de R3 é muito comum cair isso, na de R1, e na prova de revalidação quase não cai, mas fica essa dica aí da hérnia de Spiegel, se alguém quiser apertar um pouco, mas elas costumam aparecer numa faixa etária um pouco maior. E a próxima, nós temos a hérnia epigástrica. O que acontece? Acima do umbigo, aliás, acima do arco de Douglas, que vem, a aponeurose do reto abdominal, ela é uma lâmina única na linha média, e onde se insere a vascularização. Uma aberturinha nesses pontos de inserção da vascularização, ele abre a aponeurose e tem uma herniação, que normalmente essa herniação, ela só é de gordura pré-peritoneal. Então, a hérnia epigástrica quase sempre não tem saco herniário e em 20% das vezes ela pode ser mais do que uma, como o enunciado ali colocou. Dessa forma, fica fácil a gente saber a alternativa correta, que vamos ver o próximo slide. Outra coisa, já tinha esquecido. Gente, essa é uma dica quente. Uma dica quente que é a classificação das hérnias. Pelo amor de Deus, não fazia parte dessa questão, mas todo lugar cai classificação, que é a classificação de Nihus. Eu não vou ler para vocês, que todo mundo conhece, mas é só para chamar atenção, Nihus 1, 2, 3, 4, que é a classificação das hérnias inguinais. Mas vamos voltar para a nossa questão. Vamos lá. Então, olha só. Eles acertaram, realmente, 100%, é a alternativa B. Então, a primeira interparietal, pequena, assim, hérnia de Spiegel, né? Sétima década, quarta, sétima década, tal. Depois, mais comum em indivíduos com uma única decussação, quer dizer, até 20%, só gordura pré-peritoneal, hérnia epigástrica. Depois, nós temos hérnia mais elevado risco de estrangulamento. Olha só, deve ser operado mais rapidamente, porque a hérnia femoral também é difícil de ser palpado, às vezes é muito pequenininho. E por último, embora 25% mais comuns em homens, é o que mais acomete em mulheres. Não é? A femoral não é a que mais acomete em mulheres, a femoral é o que mais estrangula. E em relação ao homem ou mulher, a femoral acontece mais na mulher, mas a mais comum em mulher é a hérnia inguinal indireta, aquela lateral aos vasos epigástricos, que sai do triângulo de Hester, que entra dentro do canal. Então, a alternativa B é a correta, parabéns aos alunos, mas fica uma revisão aí desse tema tão importante.